Olá, meu nome é Cristiano Nascimento Costa e eu gostaria de apresentar aqui na Rede Nano um pouco sobre o meu projeto, que será desenvolvido durante o meu doutorado. O projeto é intitulado Desenvolvimento e Validação de Metodologia para Avaliação de Substâncias Ativas Nanoestruturadas e Não Nanoestruturadas em Drosófila melanogaster. O projeto vai ser desenvolvido pelo Grupo de Biologia do Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos, que é capitaneado pelo professor Francisco José Lopes, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias. Além do professor Francisco, tem a professora Marisa Fabiana Nicolás, do LNCC, como minha orientadora, e colaboradores, alguns professores do CCS, da Faculdade de Farmácia, o Theo Luiz Ferraz, a Ana Cristina Bahia, que é do CCS, da Faculdade de Farmácia, e a Luciane Prioli, do LNCC. O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de uma metodologia de testes de substâncias ativas promissoras, nanoestruturadas ou não nanoestruturadas, visando o desenvolvimento de novos medicamentos, principalmente. Atualmente, de cada 10 mil moléculas promissoras testadas, uma vira um novo medicamento. O grande filtro é a fase de testes pré-clínicos, onde nós temos como base de testes a parte in vitro realizada em cultura de tecidos e depois uma parte in vivo realizada em animais vertebrados, como ratos, porcos, camundongos, macacos e até cães. As moléculas que são aprovadas nessa fase vão depois ser testadas em seres humanos. O que ocorre é que, devido a questões de bioética e de direitos dos animais, cada vez mais vem sendo proposto a redução, recolocação e refinamento dos testes realizados em animais mamíferos. Esse artigo de 2017, Freires e colaboradores, mostra que nos últimos anos, na verdade de 1990 a 2015, houve muito pouca redução do uso de animais como cobaia nos testes. O que teve maior redução é o porquinho da Índia. Porém, nesse mesmo período, nós temos um aumento muito grande de publicações mostrando possíveis novos modelos de teste. E aqui nós vemos que os que têm mais publicações são os testes in silico, em Artemia e Drosophila melanogaster, que está aqui em verdinho. Por que se usa a Drosophila? A Drosophila é um modelo bastante conhecido, já há muitos anos, há mais de 100 anos é utilizado nos estudos genéticos. Hoje em dia nós sabemos que a Drosophila tem 4 cromossomos e cerca de 14 mil genes localizados nesses cromossomos, e que aproximadamente 75% das doenças de origem genética que nós conhecemos hoje nos seres humanos encontram um gene ortólogo na Drosophila, na mosca da fruta. Bom, isso é um ponto positivo, mas outro ponto positivo é que a mosca da fruta tem um ciclo de vida bastante rápido, bastante curto. Entre 10 a 12 dias do ovo, esse animal vira adulto, podendo ser testado em diversas fases, ver diferentes possibilidades de processos metabólicos nesse ciclo vital. Um custo muito mais baixo do que a manutenção de um animal cobaia, por exemplo. Atualmente, para testes de cosméticos, a Europa já proíbe o uso de cobaias. E alguns testes de toxicologia já são feitos em Drosophila e outros modelos. Por exemplo, nós podemos já ver testes envolvendo medicamentos para análise de mutações somáticas que as substâncias podem causar nas moscas, testes de possíveis recombinações, se a substância causa recombinação genética ou cromossomial,
e a determinação dos C50. Os testes são bastante utilizados, mas eles são limitados, principalmente quando você testa alguma doença que não se conhece um gene ortólogo na drosófila. Como são feitos os testes atualmente? Podem ser geralmente na fase de larva ou na fase adulta do animal. Na fase de larva, por uma agulha comum, se introduz uma substância na larva e verifica o que ocorre ao longo do desenvolvimento do restante do ciclo vital dessa larva. Ou coloca-se a larva no meio de cultura líquido ou sólido, nesse meio você coloca a substância a ser testada e vê a consequência disso no desenvolvimento do animal. No adulto pode ser fornecido a substância por aerosol, também pela alimentação, decapitando o animal e gotejando a substância ali, ou por uma injeção. Diversos problemas podem ser verificados. Por exemplo, as agulhas por si só, quando injetadas, causam um dano muito grande, já que esse animal é microscópico e esse dano pode ser significativo para o animal. Na parte de quando se fornece na alimentação, tanto na larva quanto no adulto, como por aerosol, nada garante que uma larva ou uma mosca adulta vai comer a mesma quantidade que a outra. Então, variações na quantidade de substância ingerida são significativas e podem gerar resultados discrepantes que são observados. A decapitação ela é bastante utilizada, mas tem como óbvio um efeito que você não consegue observar o metabolismo do animal ao longo de muito tempo, visto que decapitado o animal morre e a absorção já é afetada, todo o processamento dessa substância vai ser afetado. Bom, atualmente, depois que se fornece a substância à drosófila, a maior parte dos testes é realizado fazendo simplesmente uma análise estatística. O controle, onde no meio de cultura não foi fornecida nenhuma substância ativa. Aqui, como dois exemplos, uma micropartícula de prata e uma nanopartícula de prata, adicionada ao meio de cultura. Visualmente, você consegue ver que a diferença da micropartícula para o controle é mínima e visualmente você consegue ver que a nanopartícula causa uma diminuição muito grande da população, indicando a toxicidade. Mas essa análise não é somente visual, é contado o número de ovos que é colocado, ver-se a redução a nível estatístico para ver, na verdade, o grau de toxidez dessa substância nesses testes. Você vê que aqui é estatístico visual, não tem informação além, informação genética. Você pode ir além fazendo esses mesmos testes e verificando também de forma visual, muitas vezes, os efeitos agudos e crônicos dessas substâncias quando fornecidas à mosca. Os efeitos crônicos são os animais que sobrevivem, verifica-se a fecundidade deles quando chega na fase reprodutiva. E os efeitos agudos nós podemos verificar a níveis de defeitos metabólicos e de estresse oxidativo. O principal defeito metabólico, problemas na pigmentação, alteração na pigmentação da drosófila. E estresse oxidativo, genotoxicidade e alteração no ciclo de vida e no tempo de vida desse animal. Aqui tem alguns estudos que foram utilizados de acordo com esses modelos em diversas doenças, inclusive também alcoolismo, resistência a inseticidas, por exemplo. Mas se os testes já são feitos, o que é que o nosso projeto contém de novo? Nós pretendemos realizar uma nanoinjeção nos animais adultos ou na larva. Essa nanoinjeção vai ser realizada por uma agulha que tem tamanho e bitola nanométrica, vai causar um dano muito menor ao animal. Após injetar a substância, verificar aqueles que sobreviveram, vamos verificar a expressão gênica em órgãos e tecidos específicos
desse animal, e essa expressão gênica será realizada após a extração do RNA e a realização de um RNA-seq. Isso aqui é um trabalho que foi realizado, está naquela lista de bibliografia, em estudo de toxicologia para um herbicida, né? E verifica-se que, de acordo com a via de introdução dessa substância no animal, há diferentes órgãos que nós podemos analisar, tá? E diferentes formas que essa substância será metabolizada pelo organismo da drosófila. Por isso que, se o alvo dessa substância não for conhecido, nós podemos fazer a análise, como vamos utilizar uma nanoinjeção, de células retiradas da hemolinfa ou de alguns órgãos excretores, como túbulos de Malpighi, por exemplo, intestino grosso, né? São possibilidades que nós temos de estudar isso, as mudanças de expressão gênica de acordo com a metodologia que nós vamos utilizar. A extração de RNA será feita por modelos padrão e resultados que nós podemos esperar do nosso RNA-seq. Por exemplo, isso aqui é um estudo muito interessante de 2019, em que foi feita a análise de sequenciamento de RNA por single cell. Cada célula foi analisada, né? Foi visto a variação da expressão gênica de acordo com cada célula após elas serem induzidas com uma substância específica. E o resultado desse single cell foi depois mapeado com o uso de computação, né, de um software de computação, que posicionou cada célula num embrião, né? O modelo veio a partir de um teste FISH, conhecido de microscopia óptica. Aqui você vê o FISH e aqui você vê os modelos feitos pelo posicionamento de cada single cell analisada e o diferente padrão de expressão que foi feito, que foi obtido a partir do RNA-seq. Essa é uma das possibilidades, quando utilizarmos embriões, por exemplo. Ou, em caso de animais inteiros, podemos pegar animais inteiros e órgãos específicos, podemos pegar os dados obtidos do RNA-seq e, utilizando ferramentas conhecidas, né, bases de dados bastante conhecidas, verificar a correlação dos genes que nós vimos com variação de expressão e o que se sabe deles a nível de efeito toxicológico, por exemplo, né? Então, essas ferramentas já estão aí, já são bastante disponíveis e conhecidas. Nós pretendemos integrar todo esse conhecimento na nossa metodologia proposta. Queria agradecer ao FRJ como um todo, mas especialmente o campus Duque de Caxias, né, ao Laboratório Nacional de Computação Científica, onde eu vou desenvolver parte desse projeto, e principalmente ao meu grupo e ao meu orientador, aos meus orientadores, o professor Francisco e a professora Marisa. Esse projeto é financiado principalmente pela FAPERJ, eu também agradeço.